O anúncio que mudou tudo. A chuva batia insistentemente nas vidraças do auditório do Hospital das Clínicas de São Paulo, naquela manhã de terça-feira, 15 de março de 2018. Dr. Eduardo Mendes, de 52 anos, ajustou os óculos pela terceira vez em 5 minutos, enquanto observava o auditório lotado se encher de jornalistas, médicos e representantes de laboratórios farmacêuticos do mundo inteiro. O cheiro de café frio e o burburinho ansioso preenchiam o ambiente. Doutor, está na hora, sussurrou sua assistente, Carla, tocando gentilmente seu ombro. Eduardo respirou fundo. 28 anos de pesquisa, 3 divórcios, incontáveis noites em claro e a perda da própria filha, Isabela, aos 12 anos, vítima de leucemia, haviam levado a este momento. Nas suas mãos trêmulas, segurava uma pasta contendo os resultados de 5 anos de testes clínicos secretos que ele havia conduzido em uma clínica particular no interior de Minas Gerais. Senhoras e senhores, Eduardo começou, sua voz inicialmente fraca, mas ganhando força a cada palavra. Hoje, posso anunciar que desenvolvemos uma cura definitiva para o câncer. Não um tratamento, não uma terapia paliativa, mas uma cura real e completa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Então, como uma explosão, dezenas de vozes se levantaram simultaneamente. Flashes de câmeras dispararam como raios em uma tempestade. Repórteres se levantaram de suas cadeiras, alguns derrubando equipamentos no desespero para fazer perguntas. Dr. Mendes. Como isso é possível? Gritou uma jornalista da Globo. Doutor, quais são os componentes dessa cura? Perguntou um representante da Pfizer, claramente alterado. Eduardo levantou a mão, pedindo silêncio. A fórmula se baseia em uma combinação única de células tronco modificadas geneticamente, associadas a um composto orgânico extraído de uma planta encontrada apenas na região da Chapada Diamantina. Em nossos testes, conseguimos reverter completamente tumores em estágio terminal em 97% dos casos. A plateia explodiu novamente. Eduardo podia ver o desespero nos olhos dos executivos farmacêuticos, a esperança nos rostos dos médicos e a incredulidade nos jornalistas. Mas havia algo mais no ar, uma tensão que ele não conseguia definir. Doutor, a voz cortante veio de um homem de terno escuro na primeira fileira. O senhor compreende as implicações econômicas do que está anunciando? A indústria farmacêutica movimenta trilhões de reais anualmente apenas com tratamentos oncológicos. Eduardo sentiu um arrepio na espinha. Minha responsabilidade é com a vida humana, não com lucros corporativos. Pretendo disponibilizar a fórmula gratuitamente para produção em massa. O homem de terno se levantou lentamente. Isso seria imprudente, doutor. Naquela noite, Eduardo retornou ao seu apartamento no Itaim Bibi com uma sensação estranha no peito. Havia recebido dezenas de ligações, algumas oferecendo fortunas pela fórmula, outras fazendo ameaças veladas. Sua secretária eletrônica estava lotada de mensagens de pacientes desesperados, colegas médicos incrédulos e jornalistas insistentes. Enquanto preparavam um chá de camomila, Eduardo olhou para a foto da filha Isabela na estante. Conseguimos, minha princesa. Finalmente conseguimos. Mas o telefone tocou novamente. Uma voz distorcida, claramente alterada por um modulador, disse apenas: Doutor, o senhor cometeu um erro grave. Tem 48 horas para reconsiderar. Eduardo desligou o telefone, as mãos tremendo. Pela primeira vez desde o anúncio, ele percebeu que, talvez tivesse subestimado as forças que se moveriam contra ele. Enquanto a chuva continuava a cair do lado de fora, ele se perguntou se fazer a coisa certa sempre valia a pena. A fuga desesperada. 3 dias após o anúncio, Eduardo acordou com o som de vidro sendo quebrado. Eram 3h47 da manhã, e sua casa no Itaim Bibi estava sendo invadida. Através da fresta da cortina do quarto, ele viu vultos se movimentando pela sala, lanternas cortando a escuridão como facas. Onde está o backup dos arquivos? Sussurrou uma voz grossa. Eduardo sentiu o coração disparar. Silenciosamente, pegou o celular e enviou uma mensagem criptografada para seu amigo e colega Dr. Roberto Silveira. Plano B ativado. Guardem tudo. Não confiem em ninguém. Com movimentos felinos,
Eduardo se dirigiu ao closet onde havia preparado uma mochila de emergência dias antes, uma paranoia, que agora se mostrava profética. Documentos falsos, dinheiro em espécie, um segundo celular e uma cópia da fórmula, em um pendrive microscópico escondido dentro de um remédio para diabetes. O barulho dos intrusos se aproximava. Eduardo sabia que tinha apenas minutos. Abriu a janela do quarto, que dava para o quintal dos fundos, e desceu pela treliça de ferro, que sustentava as plantas de sua ex-esposa Marina. As ruas de São Paulo às 4 horas da manhã eram um labirinto de sombras e luzes de neon. Eduardo caminhou por becos, evitando as avenidas principais, até chegar à estação de metrô mais próxima. Mas algo o fez parar. Um carro preto com vidros escuros estacionado em frente à entrada. Eles sabem que eu viria para cá, murmurou para si mesmo. Foi então que ouviu o apito distante de um trem. A velha estação ferroviária da Luz, que ele frequentava na infância com o avô, ficava apenas a 2 quilômetros dali. Eduardo correu pelas ruas vazias, o coração batendo como um tambor de guerra. A estação da Luz estava quase vazia. Apenas alguns viajantes noturnos e trabalhadores que pegavam o primeiro trem do dia. Eduardo comprou uma passagem para Campinas, com dinheiro vivo, usando um dos documentos falsos. Agora ele era José da Silva, aposentado. Enquanto esperava na plataforma, Eduardo ligou para Roberto de um orelhão. Roberto, eles invadiram minha casa. Preciso que você... Eduardo, onde você está? A polícia esteve aqui no hospital. Dizem que você está sendo investigado por charlatanismo e fraude científica. Apareceram documentos falsos sobre seus experimentos. Eduardo sentiu o mundo desabar. Roberto, você me conhece há 20 anos. Você sabe que isso é mentira. Eu sei, meu amigo. Mas eles têm muito poder. Guarde a fórmula. Não deixe que ela se perca. O trem para Campinas chegou com um ruído metálico que ecoou pela estação. Eduardo embarcou no último vagão, escolhendo um assento próximo à janela. Enquanto São Paulo desaparecia na neblina matinal, ele abriu um pequeno caderno e começou a escrever. Se algo acontecer comigo, quero que saibam que a cura é real. Testei em 47 pacientes terminais. Todos se curaram completamente. A fórmula está escondida em 3 locais diferentes. Não façam isso por dinheiro. Façam pela humanidade. 2 horas depois, em Campinas, Eduardo desceu do trem e imediatamente percebeu que estava sendo seguido. Um homem de boné leu jornal na plataforma, mas seus olhos não saíam dele. Eduardo entrou no banheiro da estação, esperou alguns minutos e saiu pela saída dos fundos. Mas eles estavam em toda parte. Dr. Eduardo Mendes, uma voz calma disse atrás dele: precisamos conversar. Eduardo se virou lentamente. O homem de terno escuro da coletiva de imprensa estava ali, acompanhado de 2 outros homens. E meu nome é Anderson Silva. Represento alguns interesses corporativos. O senhor pode evitar muitos problemas para si e para as pessoas que ama se simplesmente entregar a fórmula e assinar um documento dizendo que seus resultados foram fraudulentos. Eduardo pensou em Isabela, em todos os pais que haviam perdido filhos como ele, em todas as pessoas que poderiam ser salvas. Nunca. Anderson suspirou. Então, doutor, o senhor escolheu o caminho difícil. Naquele momento, Eduardo correu. Correu como nunca havia corrido na vida, através da estação, saltando sobre bagagens e empurrando pessoas. Ouviu gritos atrás. Disse, passos pesados e o som de algo que poderia ser um tiro. Conseguiu chegar ao trem que estava partindo para o interior e destino. Poços de Caldas. Saltou no último vagão quando o trem já estava em movimento, sentindo uma dor aguda no ombro direito. Enquanto o trem ganhava velocidade, Eduardo olhou pela janela e viu Anderson Silva parado na plataforma, falando ao telefone com uma expressão que não transmitia nada de bom. Eduardo sabia que sua vida como conhecia havia acabado. Agora, ele estava fugindo não apenas por sua vida, mas pela possibilidade de a humanidade ter acesso à cura que havia custado tudo o que ele amava. O desaparecimento trem para Poços de Caldas cortava a paisagem montanhosa do sul de Minas Gerais, enquanto Eduardo tentava processar a realidade de sua nova vida como fugitivo. Sua mão direita ainda tremia, enquanto pressionava um lenço contra. O ferimento no ombro não era um tiro.
mas um corte profundo que havia feito ao pular uma cerca de arame farpado durante a fuga. No vagão quase vazio, Eduardo sentou-se ao lado de uma senhora idosa que tricotava um cachecol azul. Ela olhou com gentileza maternal. Meu filho, você está bem? Parece que viu um fantasma. Eduardo forçou um sorriso. Apenas. Problemas no trabalho, senhora. Problemas no trabalho podem ser resolvidos. Problemas de consciência. Esses, sim, são complicados. Ela continuou tricotando, mas acrescentou: meu falecido marido sempre dizia: quando você faz a coisa certa, Deus sempre arranja um jeito de proteger você. As palavras da senhora ecoaram na mente de Eduardo, enquanto ele observava as montanhas pela janela. Seria aquilo um sinal? Desde a morte de Isabela, ele havia se afastado da fé, mergulhando apenas na ciência. Mas agora, fugindo e sozinho, sentia uma necessidade profunda de acreditar em algo maior. Em Poços de Caldas, Eduardo desceu do trem e imediatamente procurou um hotel barato longe do centro da cidade. O Hotel Mineiro era um estabelecimento modesto, mas limpo, administrado por um casal de mineiros que não fazia muitas perguntas. Durante 3 dias, Eduardo permaneceu escondido, assistindo aos noticiários. Sua história havia tomado proporções gigantescas. Na TV, viu sua foto estampada como médico charlatão procurado por fraude científica. Especialistas debatiam se sua descoberta era real ou uma farsa elaborada. Mas o que mais o machucou foram as entrevistas com colegas médicos que o desmentiam publicamente. Dr. Eduardo Mendes sempre foi um médico competente, mas nos últimos anos, após a morte da filha, ele se tornou obcecado e instável, declarou. O Dr. Cardoso, chefe do departamento de oncologia, Eduardo desligou a TV com o controle remoto atirado com força. Eles haviam corrompido até mesmo seus colegas mais próximos. Na 4ª noite, Eduardo teve um sonho que mudaria tudo. Viu Isabela correndo em um campo de flores, saudável e sorridente. Ela se aproximou e disse: papai, não desista. Muitas crianças como eu precisam de você. Mas primeiro, você precisa perdoar. Perdoar quem, minha filha? Perdoar você mesmo, papai, e perdoar aqueles que estão tentando impedir você. Eles têm medo, não são maus. Eduardo acordou com lágrimas nos olhos. Era 5h30 da manhã e ele sentia uma paz que não experimentava há anos. Pela primeira vez desde a morte de Isabela, Eduardo se ajoelhou e orou: Deus, se o Senhor existe, se está me ouvindo, me dê forças para continuar. Não por mim, mas por todas as pessoas que podem ser salvas. Mostre-me o caminho. Quando abriu os olhos, viu um panfleto que havia sido deslizado por debaixo da porta. Era de uma igreja evangélica local. Culto especial. Deus tem um plano para sua vida. 19h30. Eduardo sabia que não era coincidência naquela noite. Eduardo se disfarçou com óculos escuros e um boné e foi à igreja. O pastor, um homem simples, de cerca de 60 anos, falava sobre perseverança e fé em tempos difíceis. Às vezes, irmãos, Deus nos coloca em situações impossíveis para que possamos depender completamente dele. Quando todos os caminhos humanos se fecham, é aí que o caminho divino se abre. Após o culto, Eduardo se aproximou do pastor. Pastor, preciso de um conselho. Estou passando por uma situação muito difícil. Sinto que estou lutando contra forças muito maiores que eu. O pastor o olhou com compreensão. Meu filho, quando Davi enfrentou Golias, ele não estava sozinho. Às vezes, Deus nos escolhe para batalhas que parecem impossíveis porque ele sabe que somos capazes de vencer através dele. Eduardo sentiu uma força renovada. Obrigado, pastor. Lembre-se, meu filho, a vitória não é sempre imediata. Às vezes, precisamos semear para que outros colham. Mas o importante é não desistir. Ao retornar ao hotel, Eduardo tomou uma decisão radical. Ele não fugiria mais. Iria para um lugar onde pudesse trabalhar silenciosamente, desenvolvendo ainda mais a fórmula e criando uma rede de distribuição que nenhuma corporação pudesse destruir. Mas primeiro, precisava desaparecer completamente. Eduardo comprou uma passagem para Belo Horizonte e, de lá, pegou um trem para uma pequena cidade do Vale do Jequitinhonha chamada Araçuaí. Seria lá que ele passaria os próximos anos,
não como Dr. Eduardo Mendes, mas como José da Silva, um aposentado interessado em plantas medicinais. Na última noite em Poços de Caldas, Eduardo escreveu uma carta. Para quem encontrar esta carta, não morri, apenas escolhi viver de forma diferente. A cura existe, é real, e um dia ela chegará às pessoas que precisam. Não através de grandes corporações, mas através de pessoas simples, que acreditam que salvar vidas é mais importante que lucrar com a morte. Tenham fé. Deus sempre tem um plano maior. Eduardo deixou a carta no quarto do hotel, junto com uma pequena amostra da fórmula e instruções básicas. Talvez algum dia, alguém a encontrasse. No trem para Araçuaí, Eduardo olhou pela janela e viu o amanhecer, pintando o céu de laranja. Era um novo começo, uma nova vida, uma nova missão. Ele não sabia que essa decisão mudaria não apenas sua vida, mas o destino de milhares de pessoas ao redor do mundo. A NUS de Silêncio Araçuá, uma pequena cidade com pouco mais de 35 mil habitantes no Vale do Jequitinhonha, tornou-se o refúgio improvável de Eduardo. 5 anos haviam se passado desde sua morte oficial, os jornais haviam noticiado seu suposto suicídio após saltarem de um trem em movimento, embora seu corpo nunca tivesse sido encontrado. Como José da Silva, Eduardo alugou uma casa simples na periferia da cidade e se dedicou a uma vida completamente diferente. Trabalhava como ervanário na feira livre aos sábados, cultivava plantas medicinais em seu quintal e, lentamente, ganhava a confiança dos moradores locais. E seu José, o Senhor tem uma mão abençoada para as plantas, disse Dona Maria, uma senhora de 70 anos que sofria de artrite e havia encontrado alívio significativo com os chás que Eduardo preparava. É apenas conhecimento, Dona Maria. A natureza tem remédio para tudo, basta saber onde procurar. Mas Eduardo não havia abandonado sua missão principal. No porão de sua casa, ele montou um pequeno laboratório onde continuava refinando a fórmula da cura do câncer. Usando equipamentos básicos que conseguiu comprar discretamente em Belo Horizonte, ele havia testado a fórmula em ratos de laboratório e depois em si mesmo, injetando células cancerígenas e posteriormente curando-se com sua própria descoberta. Durante o dia, Eduardo era o ervanário gentil que ajudava os moradores com problemas de saúde menores. À noite, ele se transformava novamente no Dr. Eduardo Mendes, o cientista obcecado pela cura que poderia salvar milhões de vidas. Foi em 2021 que Eduardo recebeu uma visita inesperada. Padre Miguel, o pároco local, apareceu em sua casa numa tarde de domingo. José, posso entrar? Gostaria de conversar com você. Eduardo ficou tenso. Após 5 anos, alguém havia descoberto sua verdadeira identidade. Claro, padre. O que posso fazer pelo senhor? Padre Miguel, um homem de 45 anos com olhos compassivos, se sentou na sala simples de Eduardo. José, você não é quem diz ser, não é mesmo? O coração de Eduardo disparou. Padre, eu não entendo. Relaxe, meu filho. Não estou aqui para julgá-lo ou denunciá-lo. Estou aqui porque Deus me mostrou em sonho que você é um homem com um fardo muito pesado nos ombros. Um fardo que pode salvar muitas vidas. Eduardo ficou em silêncio por longos minutos. Então, pela primeira vez em 5 anos, ele chorou. Padre, eu sou Eduardo Mendes. Desenvolveu uma cura para o câncer. Mas quando tentei divulgá-la, forças poderosas se voltaram contra mim. Tive que fingir minha morte para continuar trabalhando. O Padre Miguel não pareceu surpreso. Eu sabia. Não sei como, mas sabia. Você tem continuado sua pesquisa? Sim, padre. Aperfeiçoei a fórmula. Agora ela é 100% eficaz e pode ser produzida com ingredientes relativamente simples, mas eu não sei como distribuí-la sem que seja corrompida ou destruída. Você já pensou em trabalhar através da igreja? Eduardo olhou para o padre com espanto. A igreja? Temos uma rede mundial, meu filho. Missões em países pobres, hospitais, católicos, padres e freiras médicos. Poderíamos distribuir sua cura discretamente, começando pelos lugares onde as grandes corporações têm menos influência. Naquela noite, Eduardo teve novamente um sonho com Isabela. Ela estava em um hospital, mas não como paciente. Ela estava vestida como uma enfermeira, cuidando de outras crianças doentes. Papai,
chegou a hora. Mas não faça isso sozinho. Deus colocou pessoas certas em sua vida. Mas e se eles me encontrarem? Papai, você já morreu uma vez. Agora você vive para algo maior que você mesmo. Eduardo acordou com uma certeza absoluta. Era hora de agir. Nos meses seguintes, Eduardo e Padre Miquel desenvolveram uma rede clandestina. Começaram com 3 hospitais católicos na África, onde as regulamentações eram mais flexíveis e a necessidade mais desesperadora. Os resultados foram imediatos e milagrosos. A primeira foi uma menina de 8 anos em Uganda, com leucemia terminal. Após 3 doses da fórmula de Eduardo, ela estava completamente curada. Depois, um jovem de 19 anos no Congo, com tumor cerebral. Em seguida, uma madre de 60 anos no Brasil, com câncer de mama em estágio avançado. Cada cura era documentada discretamente, mas a notícia se espalhava de boca em boca através da rede católica mundial. Médicos missionários começaram a relatar remissões inexplicáveis e milagres médicos. Eduardo sabia que não podia permanecer escondido para sempre. Sua rede estava crescendo e logo chamaria a atenção das mesmas forças que o haviam perseguido 5 anos antes. Em dezembro de 2023, Eduardo recebeu uma ligação no telefone público da cidade. A voz do outro lado era familiar e era Roberto. Seu antigo colega Eduardo, sei que você está vivo. Preciso que você saiba, eles descobriram sobre a rede da igreja. Você tem talvez 48 horas antes que cheguem até você. Eduardo sentiu o sangue gelar. Roberto, como você? Nunca parei de procurar você, meu amigo. E nunca parei de acreditar. Mas agora você precisa sair daí. Eles não vão deixar você vivo desta vez. Eduardo desligou o telefone e olhou para o céu estrelado de Araçuaí. 5 anos de paz haviam terminado. Mas desta vez, ele não estava sozinho. Tinha uma rede, tinha a fé renovada, e tinha a certeza de que sua missão era maior que sua vida. Era hora de desaparecer novamente. Mas, antes, ele faria algo que mudaria tudo para sempre. A última jornada à noite de 15 de dezembro de 2023 em Araçuaí estava particularmente fria. Eduardo sabia que tinha poucas horas antes que seus perseguidores chegassem à cidade. Padre Miguel havia se oferecido para ajudá-lo a fugir, mas Eduardo havia tomado uma decisão diferente. Padre, minha fuga acabou. É hora de dar o próximo passo. No pequeno laboratório do porão, Eduardo trabalhou febrilmente nas últimas 18 horas. Ele havia produzido 500 doses da fórmula refinada e documentado completamente o processo de fabricação, em 3 idiomas diferentes. Mais importante ainda, ele havia criado uma versão simplificada que poderia ser produzida em laboratórios básicos usando ingredientes acessíveis. Meu Deus, murmurou Eduardo, olhando para os frascos alinhados na mesa. Se esta é sua vontade, que ela seja feita. Padre Miguel desceu ao porão às 4 horas da manhã. Eduardo, os homens que você descreveu chegaram à cidade. Estão fazendo perguntas no Hotel Central. Eduardo respirou fundo. Então é hora. Ele entregou ao padre uma mala contendo todas as doses da fórmula, os documentos de pesquisa e uma carta detalhada explicando tudo. Padre, esta é a verdadeira cura. Não deixe que ela morra comigo. Eduardo, não fale assim. Vamos encontrar um jeito de... Não, padre. Deus me mostrou em sonho. Às vezes, a semente precisa morrer para que a árvore cresça. Às 6 horas da manhã, Eduardo subiu no trem que partia de Araçuaí para Belo Horizonte. Mas ele não pretendia chegar ao destino. Escolheu um vagão específico, o último vagão do trem, onde poderia ter privacidade para o que estava planejando no vagão. Eduardo encontrou apenas uma jovem enfermeira que voltava de visitar a família. Ela estava lendo um livro sobre cuidados paliativos em oncologia. Desculpe a curiosidade, Eduardo disse, mas você trabalha com câncer. A jovem, que se apresentou como Ana Paula, olhou para ele com gentileza. Sim, senhor. Trabalho na oncologia pediátrica do Hospital das Clínicas de Belo Horizonte. É um trabalho difícil, mas gratificante. Eduardo sentiu uma emoção profunda. Você já perdeu algum paciente? Muitos, infelizmente. Mas também vi muitos se recuperarem. A medicina tem avançado muito nos últimos anos. Eduardo sorriu. Ana Paula,
Posso lhe contar uma história. Durante as próximas 2 horas, Eduardo contou a Ana Paula sua verdadeira história. Falou sobre Isabela, sobre a descoberta da cura, sobre os 5 anos de esconderijo e sobre a rede que havia criado com o Padre Miguel. Ana Paula ouvia em silêncio, inicialmente cética, mas gradualmente percebendo que o homem à sua frente não era um louco, mas um cientista brilhante e desesperado. Senhor Eduardo, se isso é verdade, por que você está me contando? Eduardo olhou pela janela do trem. Eles estavam passando por uma região montanhosa, com pequenas fazendas e campos verdejantes. Porque eu acredito que você foi colocada aqui por uma razão. Você é enfermeira, trabalha com crianças com câncer. Você pode ser uma das pessoas que continuará esta missão. Eduardo então entregou a Ana Paula um pequeno frasco com líquido transparente. Esta é uma dose da fórmula. Não me pergunte como, mas teste em algum paciente terminal. Se funcionar, você saberá que tudo o que contei é verdade. Ana Paula segurou o frasco com mãos trementes. Mas, Senhor, como eu poderia? Você encontrará um jeito. Deus colocou você aqui para isso. O trem começou a reduzir velocidade, ao se aproximar de uma pequena estação. Eduardo se levantou e pegou sua mochila. Senhor Eduardo, onde você vai? Vou fazer o que deveria ter feito há 5 anos. Vou parar de fugir. Eduardo desceu do trem na pequena estação de São Gonçalo do Rio abaixo. Sabia que os homens que o perseguiam não estariam esperando por ele ali. Tinha algumas horas antes que descobrissem sua localização na estação vazia. Eduardo o encontrou, um banco de madeira sob uma árvore centenária. Sentou-se e pegou seu celular. Fez 3 ligações importantes. Para Roberto. Meu amigo, chegou a hora. Publique tudo o que você tem sobre minha pesquisa. Não importa mais se acreditam ou não. Para Padre Miguel. Padre, distribua as doses que lhe deixei. Comece pelos hospitais que já estão na rede. Não esperem por mim. Para Ana Paula, que ainda estava no trem. Ana, teste a fórmula. Se funcionar, procure o Padre Miguel em Araçuaí. Ele a ajudará a continuar a missão. Então Eduardo fez algo que não fazia há muito tempo. Ligou para sua ex-esposa Marina. Marina, sou eu. Eduardo. Meu Deus, todos pensam que você morreu há 5 anos. Marina, eu quero que você saiba que nunca parei de amar você e nunca parei de sentir falta da nossa Isabela. Tudo o que fiz foi por ela, por todas as crianças como ela. Marina chorou do outro lado da linha. Eduardo, onde você está? Vou buscar. Lou? Não, Marina. Apenas saiba que eu encontrei a cura. A verdadeira cura. E ela chegará às pessoas que precisam. Eduardo desligou o telefone e olhou para o seu. Eram 14h30, e ele podia ver carros se aproximando da estação. Eles haviam o encontrado, mas Eduardo não estava mais com medo. Havia uma paz profunda em seu coração, uma certeza de que havia cumprido sua missão. Pensou em Isabela, em Ana Paula, em Padre Miguel, em todas as crianças que poderiam ser salvas. Anderson Silva desceu do primeiro carro, acompanhado dos mesmos homens de 5 anos antes. Dr. Eduardo Mendes, ou devo dizer, José da Silva. Eduardo se levantou calmamente. Podem me chamar de Eduardo. Não tenho mais nada a esconder. Doutor, onde está a fórmula? Eduardo sorriu. Ela está em lugar seguro. E logo estará em todas as partes do mundo. Anderson suspirou. Doutor, o senhor nos obrigou a tomar medidas drásticas. Eu sei. Mas não importa mais. A semente já foi plantada. Naquele momento, Eduardo sentiu uma presença familiar. Olhou para o lado e viu Isabela, linda e sorridente, estendendo a mão para ele. Papai, você conseguiu. Agora pode vir comigo. Eduardo sorriu e fechou os olhos. Obrigado, minha filha. Obrigado por me dar forças para nunca desistir. Quando abriu os olhos, Ana Paula estava ao seu lado, segurando sua mão. Mas não era mais a jovem enfermeira do trem. Era uma mulher madura, com cabelos grisalhos e olhos cheios de compaixão. Dr. Eduardo, está tudo bem. Você está seguro agora? Eduardo estava confuso. Onde estou? Você está no Hospital das Clínicas de Belo Horizonte. Meu nome é doutora Ana Paula Rodrigues, chefe da Oncologia Pediátrica.
Você sofreu um derrame na estação de trem e está internado há 3 semanas. Eduardo tentou se lembrar. As lembranças se misturavam como fragmentos de um sonho. Anderson Silva, os homens. A fórmula. Doutor, você estava delirando. Não existe nenhum Anderson Silva procurando por você. Você é Eduardo Mendes, de 57 anos, aposentado, encontrado desmaiado numa estação de trem com sintomas de derrame. Mas Eduardo sabia que não era delírio. Tudo havia sido real. Olhou para Ana Paula, a mesma enfermeira do trem, agora 5 anos mais velha. Ana Paula, você testou a fórmula que eu lhe dei? Ana Paula ficou pálida. Como você sabe meu nome? Eu nunca. Você testou, não testou? Ana Paula olhou ao redor, certificando-se de que estavam sozinhos. Doutor, eu não sei como, mas aquela substância. Ela curou 3 crianças terminais, completamente. Não conseguimos explicar. Eduardo sorriu fraco. Então não foi um sonho. Doutor, quem você realmente é? O legado que mudou o mundo 10 anos depois, Hospital das Clínicas de Belo Horizonte, a doutora Ana Paula Rodrigues, agora com 45 anos e diretora do Instituto Eduardo Mendes de Pesquisa Oncológica, caminhava pelos corredores do hospital que havia se tornado o Centro Mundial de Tratamento de Câncer mais avançado do planeta. Nas paredes, fotografias de crianças curadas sorriam para quem passava. Cada uma delas representava uma vida salva pela fórmula que um homem aparentemente comum havia desenvolvido. Doutora Ana Paula, disse Dr. Roberto Silveira, agora seu parceiro de pesquisa, chegaram os resultados dos testes da África. Mais 500 pacientes curados completamente. Ana Paula sorriu. Roberto, às vezes ainda não acredito em como tudo mudou. 10 anos haviam se passado desde que Eduardo Mendes foi encontrado inconsciente naquela estação de trem. O derrame havia afetado sua memória, mas não sua determinação. Nos primeiros meses de recuperação, trabalhando junto com Ana Paula, eles conseguiram recriar completamente a fórmula da cura. A descoberta não foi anunciada em grandes coletivas de imprensa ou conferências médicas. Em vez disso, seguiu o plano que Eduardo havia sonhado: uma rede discreta de distribuição através de hospitais católicos, clínicas comunitárias e médicos missionários ao redor do mundo. Doutora Ana Paula, uma enfermeira jovem, interrompeu seus pensamentos. O senhor Eduardo está pedindo para falar com a senhora. Ana Paula encontrou Eduardo no jardim do hospital, sentado em sua cadeira de rodas favorita, observando as crianças brincarem no parquinho construído especialmente para os pequenos pacientes em tratamento. Aos 67 anos, Eduardo havia envelhecido, mas seus olhos ainda brilhavam com a mesma determinação de sempre. Ana Paula, sente-se aqui comigo. Preciso lhe contar algo. Ana Paula se sentou ao lado dele. O que foi, Eduardo? Você sabe que minha memória voltou completamente, não é? Sim, os médicos disseram que é como após a recuperação do derrame. Eduardo sorriu. Lembro-me de tudo. Da fuga, dos 5 anos escondido, do nosso encontro no trem. Mas também lembro de uma coisa que nunca lhe contei. O que? Antes de ser encontrado na estação, eu tive uma visão. Vi minha filha Isabela, crescida, vestida como médica. Ela me disse que minha missão estava cumprida, mas que eu ainda tinha uma última tarefa. Ana Paula franziu a testa. Que tarefa? Eduardo apontou para o parquinho, onde as crianças brincavam. Vê aquela menina de cabelos cacheados brincando no escorregador? Sim, é a Isabela Santos, 8 anos. Chegou aqui há 6 meses com leucemia terminal. Sua fórmula a curou completamente. Ana Paula, quando olho para ela, vejo minha filha. Vejo todas as crianças que conseguimos salvar, mas também vejo algo mais. O que? Vejo o futuro. Isabela Santos vai se tornar médica. Vai descobrir a cura para outras doenças. E tudo isso aconteceu porque não desistimos. Naquele momento, a pequena Isabela Santos correu até eles, sorridente e cheia de energia. Doutor Eduardo, olha o que eu desenhei para o senhor. Era um desenho colorido, mostrando um homem de jaleco branco cercado por crianças felizes. No topo, escrito com letras tortas: obrigada por me salvar. Eduardo segurou o desenho com mãos trementes. Isabela, você quer ser médica quando crescer?
Sim, quero ajudar outras crianças, como o Senhor ajudou a mim. Ana Paula viu lágrimas nos olhos de Eduardo. Isabela, vá brincar. Já está na hora do lanche. A menina saiu correndo, e Eduardo se voltou para Ana Paula. Você vê. O ciclo continua. Cada criança que salvamos pode salvar outras no futuro. 3 meses depois, a notícia correu pelo hospital numa manhã de quinta-feira. Eduardo Mendes havia falecido dormindo, pacificamente, com um sorriso no rosto. Na mesa de cabeceira, havia uma carta endereçada a Ana Paula. Minha querida Ana Paula, se você está lendo isso, significa que chegou minha hora de me reunir com Isabela. Não fique triste. Realizei tudo o que vim fazer neste mundo. Quero que saiba que você foi muito mais que uma parceira de pesquisa. Você foi o instrumento que Deus usou para que minha descoberta chegasse ao mundo. Sem você, a fórmula teria morrido comigo. Agora, nossa rede cobre 47 países. Mais de 50.000 pessoas foram curadas completamente. Crianças que estavam destinadas a morrer agora crescem, estudam, se casam, têm filhos. Famílias que estavam desesperadas agora celebram a vida. Mas o mais importante, provamos que é possível fazer ciência com amor, distribuir cura sem ganância, e que a fé e a ciência podem trabalhar juntas para o bem da humanidade. Continue o trabalho. Treine outros médicos. Espalhe a fórmula para onde ela for necessária. E lembre-se sempre: cada vida salva é uma vitória contra a escuridão. Diga à pequena Isabela Santos que ela tem um futuro brilhante pela frente. Diga a ela que um dia ela entenderá por que foi salva. Com amor eterno, Eduardo Mendes PS. Na gaveta da minha mesa, você encontrará os esquemas para a cura de 2 outras doenças que consegui desenvolver nos últimos anos. A ciência nunca para. 5 anos depois, cerimônia de formatura da Faculdade de Medicina. Ana Paula, agora com 50 anos e cabelos completamente grisalhos, estava na plateia observando a cerimônia de formatura. Entre os formandos, uma jovem de 22 anos chamava a atenção pela determinação em seus olhos. Isabela Santos, o reitor anunciou, formanda com distinção magna, especialização em oncologia pediátrica. Ana Paula sorriu através das lágrimas. A pequena menina, que Eduardo havia visto brincar no parquinho do hospital, agora se tornava médica, exatamente como ele havia previsto. Após a cerimônia, Isabela se aproximou de Ana Paula. Doutora Ana Paula, quero trabalhar com a senhora no instituto. Eduardo Mendes. Isabela, você tem certeza? Há ofertas melhores, salários maiores. Doutor Eduardo me salvo quando eu tinha 8 anos. Agora é minha vez de salvar outras crianças. Quero continuar o trabalho dele. Ana Paula abraçou a jovem médica. Isabela, há algo que preciso lhe mostrar. No escritório do instituto, Ana Paula abriu um arquivo e mostrou o desenho que a pequena Isabela havia feito anos antes para Eduardo. Você se lembra disso? Isabela olhou o desenho com emoção. Eu desenhei isso para ele quando estava internada. Isabela, Dr. Eduardo disse que você se tornaria médica. Ele viu em você algo especial. Doutora Ana Paula, posso lhe contar um segredo? Claro, toda noite, antes de dormir, eu sonho com Dr. Eduardo. Ele me mostra crianças que ainda precisam ser salvas. É como se ele estivesse me guiando. Ana Paula sorriu. Isabela, acho que você vai descobrir coisas incríveis. 2 anos depois, laboratório do Instituto Eduardo Mendes, a agora doutora Isabela Santos trabalhava intensamente em seu laboratório, quando fez uma descoberta que mudaria novamente o mundo da medicina. Combinando a fórmula original de Eduardo com suas próprias pesquisas, ela havia desenvolvido não apenas uma prevenção para o câncer, mas uma forma de regenerar tecidos danificados. Doutora Ana Paula. Isabela gritou, correndo pelos corredores, consegui. Desenvolvi uma forma de regenerar órgãos danificados pelo câncer, corações, pulmões, fígados, tudo. Ana Paula olhou os resultados dos testes com admiração. Isabela, você compreende o que isso significa? Significa que as pessoas não apenas sobreviverão ao câncer, mas sairão do tratamento mais saudáveis do que quando chegaram. Naquela noite, Ana Paula foi ao cemitério, onde Eduardo estava enterrado. Depositou flores no túmulo e sussurrou: Eduardo, você estava certo. Isabela encontrou algo ainda maior. Seu legado não apenas salva uma geração.
Ele salvará todas as futuras gerações. Uma brisa suave balançou as flores, e Ana Paula teve a sensação de que Eduardo estava sorrindo. 10 anos depois, Congresso Mundial de Medicina, a doutora Isabela Santos, agora com 32 anos e reconhecida mundialmente como a maior especialista em regeneração celular, estava no palco do maior congresso médico do mundo. Ao lado dela, uma foto de Eduardo Mendes. Senhoras e senhores, Isabela começou. Hoje posso anunciar que o câncer foi oficialmente erradicado como doença fatal. Graças à fórmula desenvolvida pelo Dr. Eduardo Mendes e aos avanços em regeneração celular, conseguimos não apenas curar, mas prevenir completamente esta doença. A plateia explodiu em aplausos. Representantes de todos os países do mundo estavam presentes. Mas quero contar a vocês uma história. Isabela continuou a história de um homem que perdeu tudo para salvar tudo. Um homem que provou que a ciência movida pelo amor é mais poderosa que qualquer corporação movida pela ganância. Isabela contou a história completa de Eduardo, sua luta, sua fuga, seus anos escondido, sua morte, e como seu legado continuou, através de pessoas comuns que acreditaram em sua missão. Dr. Eduardo Mendes me ensinou que ser médico não é apenas tratar doenças. É ser um instrumento de Deus para levar esperança onde há desespero, vida onde há morte, e amor onde há dor. Na plateia, uma senhora de 80 anos chorava silenciosamente. Era Marina, a ex-esposa de Eduardo, que havia passado os últimos anos acompanhando o crescimento do instituto, que levava o nome do homem que ela sempre amou. Eduardo sempre dizia que Isabela continuaria sua missão. Marina sussurrou para Ana Paula, que estava ao seu lado. Ele estava certo sobre tudo. Ana Paula segurou a mão da mulher idosa. Marina, Eduardo não apenas salva nossa filha Isabela, ele salva todas as Isabelas do mundo. No final da cerimônia, Isabela se aproximou do microfone uma última vez. Quero dedicar este momento a todas as crianças que perdemos antes de descobrirmos a cura, especialmente a Isabela Mendes, filha do Dr. Eduardo, que morreu aos 12 anos de leucemia. Sua morte não foi em vão. Ela inspirou seu pai a nunca desistir. E hoje, nenhuma criança mais morrerá como ela morreu. O auditório ficou em silêncio absoluto. Então, lentamente, todos se levantaram em uma ovação que durou mais de 10 minutos. Epílogo: 20 anos depois, em um pequeno cemitério em Araçuaí, Minas Gerais, uma placa simples marca o túmulo de Eduardo Mendes. Aqui jaz Eduardo Mendes, 1966 até 2034, pai, médico, cientista. Ele provou que uma pessoa com fé pode mudar o mundo. Não morri. Apenas escolhi viver de forma diferente. Todos os anos, no aniversário de sua morte, centenas de pessoas visitam o túmulo. Médicos, pacientes curados, crianças que cresceram saudáveis, pesquisadores que continuam seu trabalho. A pequena Isabela Santos, que ele salvou quando criança, agora é uma mulher de 52 anos, diretora mundial da Organização Mundial da Saúde. Ela nunca esqueceu o homem que lhe deu uma segunda chance de vida. Ia a hospitais ao redor do mundo. Médicos jovens aprendem, não apenas sobre a fórmula de Eduardo Mendes, mas sobre sua história. Aprendem que fazer a coisa certa vale mais que qualquer riqueza, que a fé pode mover montanhas, e que uma pessoa determinada pode realmente mudar o destino da humanidade. A história de Eduardo Mendes se tornou lenda, mas uma lenda verdadeira. Uma lenda que prova que heróis reais não usam capas, eles usam jalecos, carregam estetoscópios e têm corações grandes o suficiente para abraçar o sofrimento do mundo inteiro. E em algum lugar, em uma dimensão além da nossa compreensão, Eduardo Mendes segura a mão de sua filha Isabela, observando um mundo onde o câncer é apenas uma palavra nos livros de história, e onde o amor venceu o medo, a fé venceu a ganância, e a ciência venceu a morte. FIM Mensagem final. Esta história nos ensina que cada um de nós tem o poder de mudar o mundo, que a fé e a ciência podem trabalhar juntas, que o amor é mais forte que a ganância, e que às vezes é necessário perder tudo para salvar tudo. Dr. Eduardo Mendes pode ser fictício, mas sua mensagem é real. Nunca desista de fazer o bem, mesmo quando todo o mundo parece estar contra você. Porque no final, o bem sempre vence. Não morri.
Apenas escolhi viver de forma diferente.